Olá, estamos aqui mais uma vez para transmitir uma palavra do Senhor ao seu coração, nesse que é o terceiro domingo de Páscoa. Eu quero agradecer a todos que têm assistido, que têm compartilhado esta palavra. Você pode, se tiver alguma dúvida, me enviar, por favor, pelo e-mail pastoredrei@gmail.com ou até mesmo pelo WhatsApp 43 9961 8099. Será uma alegria muito grande poder conversar com você, responder alguma dúvida que você tenha diante destas ministrações que eu tenho feito. Muito obrigado aos irmãos e às irmãs aqui da Igreja Evangélica Reformada de Arapongas, que têm participado dos cultos domésticos com base na nossa liturgia e também com base nessas reflexões que eu tenho enviado, e também a outros irmãos e irmãs que têm, sim, com muita alegria, compartilhado essas palavras com outras pessoas. Eu espero em Deus que essas palavras encontrem, sem dúvida, um espaço no seu coração e assim a palavra de Deus possa ser uma boa nova para a sua vida, para a vida da sua família e de todas as pessoas que você tem convivido e compartilhado estas palavras. Pois bem, neste então terceiro domingo da Páscoa, nós queremos compartilhar com você uma palavra sobre a esperança cristã. Diante dessa grave crise mundial que todos temos enfrentado e temos sentido impactos na nossa vida, é bem possível e realmente nós temos percebido que as pessoas têm desanimado, o temor tem proliferado, o tamanho do problema parece preencher todo o espaço da vida das pessoas, a motivação ela se esvai, a energia se dissipa, há uma sensação de impossibilidade que se apodera das nossas almas, de que nada é possível, de que nada vai ser modificado, que está tudo perdido, que não há motivo para continuarmos e que é inútil nós pensarmos que alguma coisa nova e boa possa acontecer. Desse modo, para muitas pessoas não faz mais sentido sonhar que as coisas podem ser diferentes. Um sentimento de derrota amarga o coração de muitas pessoas e são muitas perdas e aparentemente poucas conquistas. Diante disso, algumas frases ficaram famosas e constantemente nós ouvimos. Que a esperança é a última que morre, que enquanto há esperança há vida, que enquanto há vida há esperança, que a esperança é a luz que ilumina a escuridão e quem desiste da esperança também está desistindo da sua própria vida. E o dicionário diz que esperança é a expectativa de um bem que se deseja. Esperar é ficar em algum lugar até que chegue alguém ou alguma coisa que se tem como certa ou provável. É aguardar. É o ato de esperar o que se deseja. Entretanto, o apóstolo Paulo, em Romanos 8:24, ele escreve que a esperança que se vê não é esperança. No original grego, no Novo Testamento, há duas palavras, eupis e eupida, que significa esperança. E aparece também como sendo uma das três grandes colunas da nossa fé. Fé, esperança e amor, diz o apóstolo Paulo. O teólogo Strong, na sua teologia sistemática, ele vai dizer que esperança é permanecer confiante em uma promessa. Como disse para o apóstolo Paulo, os grandes fundamentos da vida cristã são esses três, a fé, a esperança e o amor. Com isso, o apóstolo Paulo ele está nos ensinando que a nossa vida ela deve estar alicerçada nessas três colunas. A fé, a esperança e o amor. Entretanto, é muito importante destacarmos que nós não adquirimos esses três elementos por méritos próprios, mas sim nós os recebemos por meio da graça de Deus em Jesus Cristo. Nenhum deles pode existir sem os demais. Não pode haver esperança verdadeira sem que haja a fé em Jesus, a fé que vem da graça. A fé é ela que dá substância à nossa esperança ou a certeza de que as coisas que nós esperamos. Por isso também Hebreus 11:1 vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem.
Já lá em Romanos capítulo 4, de 18 a 21, que você pode ler, mas eu também vou ler aqui, diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança de que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era da quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. A fé de Abraão se apresenta como sendo fé na esperança contra a esperança, isto é, contra aquilo que o julgamento humano declarava ser impossível para o seu futuro. Ou seja, a contra-esperança dizia: não, você não poderá ter filhos, nem você nem sua esposa, por causa da idade avançada. Mas a esperança verdadeira, oriunda da fé, dizia: sim, vocês serão pais de uma grande nação. A esperança de Abraão estava na promessa de Deus. Eu creio que muitos de nós não têm problemas com as duas colunas de Paulo, o amor e a fé. Entretanto, há um grande número de pessoas experimentando uma instabilidade espiritual por não conseguir manter acesa a chama da esperança. E muitos têm desistido, ficado no meio do caminho, entregado os pontos, perdendo a expectativa do cumprimento das promessas e da realização de certas coisas em suas vidas. Isso muitas vezes por conta de estar vivendo debaixo de falsas esperanças, da contra-esperança. Mas o que seriam então essas falsas esperanças? Essa falsa esperança é inimiga, porque ela sustenta muitas vezes tramas, alvos, sonhos e esquemas que mantêm as pessoas esperando, perseguindo, circulando, seduzindo, controlando ou sendo controladas. Falsas esperanças de que essas velhas estratégias um dia acabem compensando e impede as pessoas de se arriscarem, de mudarem, pessoas de crescerem e verdadeiramente viverem. Mas isto também pode ser perigoso porque aquilo que pensamos ser esperança pode ser, na verdade, uma pseudo-esperança, uma falsa esperança ou uma contra-esperança. E nesta hora, neste momento muito especial, eu quero sugerir a você a morte das suas falsas esperanças para que a verdadeira esperança ressurja com toda força a partir da fé em Cristo Jesus. As esperanças oferecidas por aí pelo otimismo, ou as velhas fórmulas de exemplos dos outros que conseguiram o que você está esperando, nem sempre funcionam. E por esta razão, essas falsas esperanças precisam morrer. Não se assuste com isso que eu estou dizendo, porque somente quando a sua esperança for perdida, é que a verdadeira esperança será definitivamente encontrada. E eu ouço muito por aí: eu tenho esperança de que tudo dê certo. Eu fiz isto, eu fiz aquilo outro, a pessoa fez aquilo, fizemos tudo e nada deu certo. E quando se conclui que tudo o que se fez não deu certo, é que começa a verdadeira esperança, porque esperança que se vê não é esperança. Muitas vezes se tem as falsas ou a falsa esperança que as coisas mudem no casamento, em casa, no trabalho, na igreja. Mas essas falsas esperanças, na maioria das vezes, nos paralisam, enquanto a verdadeira esperança nos faz agir, nos faz mudar e ver a verdadeira esperança acontecer. A falsa esperança, ela é enganosa, ela é mentirosa. Ela faz pensar que, aliviando a dor, nos livraremos da enfermidade. De que se encobrirmos os erros, nós estamos educando. De que se não encararmos as coisas de frente, elas se ajeitarão com o tempo. São essas falsas esperanças, essas contra-esperanças que nos frustram diariamente. Digo por isso porque acredito que a verdadeira esperança não sucumbe, não desanima diante dos fracassos, das decepções, das frustrações e de toda sorte de contratempos que surgem em nosso caminho.
Falo de uma esperança essencial, que nos faz transcender e nos fortalece para que recomecemos sempre que for necessário, pois é quando essa esperança nasce é que a vida pode recomeçar diferente. Søren Kierkegaard escreveu: a esperança terrena tem que ser morte. Só assim se pode ser salvo pela verdadeira esperança, aquela que vem de Deus. Por isso, a verdadeira esperança também não é otimismo. E a diferença básica entre otimismo e esperança está no fato de que o otimismo parte de uma observação ilusória do mundo, das coisas e das pessoas. O otimista é aquele que se ilude, distorcendo a realidade na tentativa de enxergar somente os aspectos positivos e bons. O otimista é alguém que sempre enxerga o mundo na visão, diria, do Alice no País das Maravilhas. Já o pessimista, ele é vencido por uma imagem trágica do mundo e adota uma disposição mental de impossibilidade no que se refere à mudança ou à renovação dos males que ele teme. O pessimista é um acomodado satisfeito e que quer contaminar todos com a sua covardia. O otimista, lá no fundo do seu íntimo, ele desenvolve uma esperança exagerada, mais emocional do que racional, que normalmente vem acompanhada de frases como: não importa o que acontecer, é tudo para melhor, vai dar tudo certo se eu pensar positivamente. Entretanto, a verdadeira esperança reconhece dores, decepções, percalços e sofrimentos da vida e, mesmo assim, vê motivos de confiança, de fé, ânimo e de esperança nas promessas de Deus. A esperança não nasce da ausência de tudo o que é difícil, triste e impossível. A verdadeira esperança vê o que é possível, mesmo em meio a tudo que é indesejável, difícil, triste e impossível. Também a verdadeira esperança não é futurismo. Total confiança no amanhã como solução dos problemas de hoje não é esperança. É pensamento mágico, pensamento místico. O futurismo, ele anseia pelo que está ausente agora, mas é imaginando somente lá no futuro. Há no futurista um anseio de que o amanhã solucionará todos os seus problemas. Amanhã as coisas serão diferentes, quando eu conseguir isto, quando fulano fizer aquilo, quando as coisas mudarem. A esperança não me leva a desenvolver uma preocupação exagerada com o que pode acontecer, mas a verdadeira esperança é uma preocupação por aumentar, enriquecer aquilo que já começou, com aquilo que eu já tenho e com aquilo que eu já conquistei. Por isso, a verdadeira esperança tem duas dimensões, uma interna e outra externa. A interna me empurra e a externa me puxa. É o empurrão da confiança, é o puxão da realidade. A esperança de não se afogar numa bacia rasa no fundo do quintal é uma. A esperança de se salvar em um naufrágio em alto mar, no meio de uma tempestade, é outra. Portanto, se a realidade não nos der primeiro razões para desesperar, nós não podemos ter motivos para ter a verdadeira esperança. A verdadeira esperança surge da dor sentida e do alívio desejado. Ela surge da tristeza sentida e da alegria desejada. A esperança surge da injustiça suportada e da possibilidade de ver a justiça sendo feita. Quem vive correndo atrás de quem preveja, adivinhe ou revele o futuro, não vive da verdadeira esperança que está em Jesus Cristo. Mas quais são as fontes da verdadeira esperança? O apóstolo Paulo nos escreve que a verdadeira esperança é produto da experiência. Ele diz: e a esperança, experiência, e a experiência, esperança. Diz também que a esperança verdadeira é produto da atuação do poder da palavra de Deus. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito,
a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Também diz que a esperança verdadeira é produzida pelo Evangelho. Se é que permanecerdes na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. A verdadeira esperança depende de Jesus e mediante também a sua graça. É isso que Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 2,16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Também nós somos salvos por causa da esperança, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A esperança verdadeira também mantém o cristão perseverante. Lá em Hebreus nós lemos Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do céu. Quaisquer outras fontes, que não estas, não nos darão a verdadeira esperança. Mas quais são os fundamentos da nossa esperança? O primeiro fundamento é Deus o Pai. E nós vemos em Romanos 15, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Também o fundamento da verdadeira esperança é Jesus Cristo, Filho. Lembramo-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho de amor e de paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de Deus e Pai. Por isso, o fundamento da esperança neotestamentária não é apenas uma palavra do Deus Pai ou uma promessa ainda não realizada, mas a própria história pessoal e singular de Jesus Cristo, o ressuscitado. Desta esperança depositada em Jesus Cristo, que, por assim dizer, é do que vive a igreja. Ele é a nossa esperança. A esperança, uma vez despertada no nosso coração pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo, é o ingrediente básico de toda força. E é a força que une, dá energia, que motiva a nossa alma e a nossa vontade. Logo, a esperança cristã não é simplesmente uma esperança trêmula e vacilante de que as promessas de Deus talvez sejam verdadeiras, mas sim, a esperança cristã é a certeza confiante de que as promessas de Deus não podem ser mentira. O reformador João Calvino escreveu a seguinte frase: vamos nos lembrar também que a condição de todos nós é a mesma de Abraão. Todas as coisas que nos rodeiam estão em oposição à promessa de Deus. Ele promete imortalidade, mas estamos rodeados de mortalidade e de corrupção. Ele declara que nos conta como justos, mas estamos cobertos de pecados. Ele testifica que é benigno e amável para conosco, mas juízos à nossa volta ameaçam-nos. O que fazer então? Pergunta Calvino. Nós devemos fechar os olhos e prosseguir.
fechar os olhos e prosseguir, ignorando tudo relacionado conosco, de modo que nada possa dificultar ou nos impedir de acreditarmos que Deus é verdadeiro e ter uma esperança do tipo que vê além das circunstâncias, mas descansando nas promessas e na capacidade de Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Concluindo, irmãos e irmãs, o que vier além disso é falsa esperança, é excesso de otimismo ou de pessimismo, é uma futurologia místico-esotérica, é um cientificismo ego-antropocêntrico. A falsa esperança só espera coisas e notícias boas. Já a verdadeira esperança sempre esperará por coisas boas, mas também saberá se manter acesa, viva e atuante, mesmo que tenhamos coisas e notícias ruins acontecendo ao nosso redor. Deste modo, que a verdadeira esperança, aquela que se manteve firme no coração de Abraão, de Sara, de todos os homens e mulheres bíblicos e de todos os que Deus levantou no decorrer da história da igreja, esteja presente na sua vida hoje, tendo como fonte desta verdadeira esperança o poder da palavra de Deus produzida pelo Evangelho, a graça de Jesus que nos dá também fé e o amor, e que nos dá ainda a salvação, a perseverança e a vida eterna. E tendo como fundamento da verdadeira esperança, como vimos até agora, a pessoa do Deus Pai, a pessoa do Deus Filho e a pessoa do Deus Espírito Santo. Que Deus assim te abençoe, que você possa, seguindo também a liturgia do nosso culto, cantar com alegria, ó quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, ele diz que eu nunca te deixarei. Que você possa cantar, não há o que temer, contigo eu estou, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Que Cristo move as montanhas, porque Ele tem poder para salvar. Ele é o autor da salvação, Ele venceu a morte, Ele está vivo. Que você possa cantar por fim, que segurança, eu sou de Jesus, e por Ele agora eu vivo na luz. Que o Deus Pai Todo-Poderoso, o Filho e o Espírito Santo vos abençoe e vos guarde em seu amor, em sua graça, em seus ensinos e em sua consolação, agora e para todos sempre. Amém.